versículo 12, amém? Aumenta o retorno para mim, por favor, tá? Provérbios capítulo 13, verso 12. O tema da nossa reflexão é curados para servir. Curados para, declare para 3 pessoas aí, curados para servir. Aleluia, glória a Deus. Precisava de mais som aqui para mim, tá? Glória a Deus. Provérbios capítulo 13, verso 12. Tem alguém cooperando conosco pela primeira, segunda ou terceira vez? Tem alguém? Levanta a mão aí. Pedir para vocês ficar de pé só um minutinho. Em nome de Jesus. Quem está cooperando conosco, primeira, segunda ou terceira vez. É uma alegria recebê-los aqui. Em nome de Jesus. Rodrigo, dá um abraço nesse irmão aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Renato, dá um abraço nesse querido aí. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por eles, irmãos. Deus abençoe, sejam bem-vindos, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, domingo agora teremos Santa Ceia do Senhor aqui, amém? Em nome de Jesus, domingo às 18 horas, Santa Ceia. E às 9 horas da manhã teremos rede de pastores. Estou achando o som alto aqui na frente. Rede de pastores lá na igreja Missão Restituir, do pastor Fábio. Então os obreiros, evangelistas, pastores estão convidados para partilharmos juntos lá com os irmãos, estarmos em comunhão para a glória de Deus. Algumas igrejas envolvidas nessa aliança aí, vai ser uma bênção, amém, irmãos? Em nome de Jesus, domingo agora. Provérbios capítulo 13, verso 12 diz assim: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore da vida. A expectativa que se adia deixa o coração adoecido, mas o anseio satisfeito renova o vigor da vida. Amém. Vocês já oraram por mim, pela palavra. Eu quero orar por vocês. Mais uma vez, coloque a mão no coração aí. Senhor, venha falar com o teu povo nessa hora. Eu oro neste momento sobre cada pessoa que está aqui, no nome de Jesus, sobre todos os que estão aqui, que seja uma terra boa, que seja uma terra boa para receber a semente da sua palavra, Jesus. No nome do Senhor eu oro pela vida da tua igreja nessa hora, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações e venha gerar em nós transformação, mudança de vida, em nome de Jesus, amém. Eu começo esse sermão de hoje trazendo para vocês alguns números que me chocaram. Eu descobri que a cada duas pessoas, uma enfrentará ou está enfrentando problemas e transtornos psiquiátricos. Ou seja, metade das pessoas que estão aqui hoje ou estão enfrentando ou vão enfrentar. Você pode olhar para alguém que está do seu lado aí, aponta para essa pessoa, fala assim: ou é eu ou é você. O Brasil lidera o ranking de pessoas com problemas de ansiedade e depressão. O Brasil está no topo da lista. Casos de depressão e doenças emocionais estão aumentando de uma forma assustadoramente aqui no Brasil. Assustadoramente aqui no Brasil. Galardoador. A cada 40 segundos, irmãos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. A cada 5 segundos alguém pensa em tirar a própria vida. A terceira maior causa de afastamento de trabalho está relacionada a problemas emocionais. Uma pesquisa rápida aqui, vamos lá. Alguém aqui tem preocupação em excesso? Levanta a mão. Ansiedade descontrolada.
Estresse. Depressão. Alguém já passou, está passando? Sintomas. Síndrome de burnout. Alguém já ouviu falar? Síndrome de burnout tem a ver com uma depressão voltada ao trabalho. Pessoas que estão deprimidas por conta de trabalho, pressões voltadas à área material. Nessa lista aqui de síndrome de burnout, muitos pastores, muitos. Alguém aqui já teve a mente trabalhando num tempo assim que você não consegue parar a mente? Insônia. Desconfiança exagerada. Desconfia de tudo, de todos. Um olho no gato, outro no peixe. Medo. Interessante que o medo ele traz na gente. Toda vez que você tem algo desconhecido, isso gera medo em você. Você vai fazer algo desconhecido, logo você fica com medo. Você logo é tomado por um medo. Falta de prazer com as coisas. Chega um momento que você perde o prazer com as coisas. Vontade de ficar em casa. Não dá vontade de sair para trabalhar. Essa semana, por incrível que pareça, eu passei uma crise na terça-feira muito forte, devido à questão de não dormir. A gente fica sem dormir, a mente não parou de trabalhar e eu comecei a sentir uma palpitação no coração. Fiquei 2 dias em casa, pedi lá uma licença no trabalho, fiquei 2 dias em casa, consegui trabalhar. Ou seja, irmãos, fazendo um resumo, nós vivemos em uma sociedade enferma. Acúmulo de lixo emocional, inversão de valores, crise moral, espiritual, social, o aumento de iniquidade, desequilíbrio social. As pessoas estão desequilibradas. Uma sociedade que vive e prega sobre buscar o prazer e a satisfação acima de todas as coisas. Uma sociedade que não sabe se relacionar, apesar de viver conectada em rede social, as pessoas não se relacionam mais. Amizade, sinceramente, quantos amigos você tem? Parou para pensar quantos amigos você tem? Amigo mesmo, você pode confiar. Quem tem amigo, cuide dele, porque são poucos. Se você tem um amigo, compra leite condensado para pudim, essas coisas. Cultive aí uma amizade, porque está ficando feio o negócio. Nós estamos vivendo um caos, irmãos. Estamos vivendo um tempo de desordem, esgotamento coletivo. Você pergunta para todo mundo como é que está. Ixi, está difícil. Como é que está o trabalho? Está pressão. As pessoas estão esgotadas, sobrecarregadas, cansaço mental. E diante desse cenário, irmãos, mais do que nunca é preciso que a igreja esteja curada. Por quê? Porque a igreja é a luz do mundo. Por quê? Porque a igreja tem a resposta. Ela é o agente do céu na terra. Ela é quem vai trazer cura. A igreja do Senhor. Mais do que nunca é preciso estarmos curados para poder servir esse tempo, para poder sermos servos desse tempo. As pessoas devem olhar para nós e procurar em nós as respostas, procurar em nós a cura, procurar em nós a solução. Mas em contrapartida, o que está acontecendo conosco é que parece que nós também estamos nos deixando levar por todo esse movimento, todo esse cenário. E quando as pessoas vêm até nós procurando cura, nós estamos como cegos, e um cego está guiando outro cego. Ao invés de nós trazermos a paz, ao invés de nós trazermos a solução, o poder, a palavra, o evangelho, a unção, parece que ao invés de nós influenciarmos, nós temos sido influenciados. Então, mais do que nunca, irmãos, é necessário de sermos curados. É tempo de cura, é tempo de buscarmos a cura em Deus, é tempo de sermos curados. Esse tema, irmãos,
ele é importantíssimo para esses dias. Deus está contando com uma igreja curada, sarada, uma igreja que tem cura, uma igreja que é instrumento de cura. Agora, qual é a causa de todo esse transtorno, toda essa desordem? Eu ouvi muitas coisas, irmãos, eu tenho escutado muitas coisas, eu tenho pesquisado sobre isso há muito tempo, escuto aí os especialistas que tratam de questão de cura emocional, gerenciamento das emoções, e eu vejo que as pessoas dizem que na realidade o que falta é o povo procurar um tratamento. Eu já ouvi dizer que é necessário passar por psicólogo, terapeuta, e eu não estou negando nada disso. Tudo isso é necessário para esses dias. Procurar uma terapia, procurar um psicólogo, procurar um tratamento. E eu escuto tudo isso, eu escuto as pessoas falarem sobre isso, mas algo que eu não vejo falar nesses dias, e eu quero trazer para você nesta noite, que entrou aqui, qual é a causa de todo esse transtorno, por que estamos vivendo esse tempo, e coisas que eu não escuto falar, é uma verdade que eu não escuto falar, pouco se fala sobre isso, e eu quero trazer isso nessa noite. Foi essa palavra que o Senhor deu para mim nessa tarde, para preparar um sermão, para trazer uma palavra para a igreja sobre esse assunto. A gente pesquisa muito, a gente ora, busca a Deus, tem muito a ser falado sobre isso, mas o Espírito Santo me trouxe nessa tarde uma verdade que tem sido negligenciada. Poucos estão falando sobre isso. Você não vai ouvir isso em um consultório de psicólogo, você não vai ter essa verdade participando de uma terapia, ou fazendo uma terapia, ou procurando um tratamento. Você não vai ouvir. Sabe o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Que na realidade, e não estão falando mais sobre esse assunto, e até pastores precisavam falar desse assunto, e não se fala. Sabe qual é a raiz de todo esse problema? Pecado, irmãos. O pecado é a raiz de todo o problema. O pecado é a raiz. O maior problema da sociedade chama-se pecado. O pecado que trouxe toda essa desordem. Nós vivemos em uma geração caída, a raça humana está caída. E o que é pecado, pastor? Pecado é errar o alvo. A palavra pecado no texto original significa errar o alvo. Se fala de tudo hoje, mas não se fala de pecado. Parece que até nos sermões da igreja não se fala mais de pecado. E ninguém quer ouvir falar sobre pecado. Ninguém quer ouvir falar sobre pecado. Apresentam-se métodos, técnicas, ferramentas, tratamento para as pessoas aliviarem as suas dores e crises emocionais. E hoje em dia essa geração ela quer um tratamento rápido, alívio rápido. Quer saber de resolver logo o problema. Então vamos se enfiar nos antidepressivos, internet e tantas outras coisas para tentar aliviar. Mas o que está acontecendo é um acúmulo, lixo emocional, acúmulo emocional. Nossa alma está ferida. E a causa, a raiz de todo o problema é o pecado. Nós vivemos em um mundo caído, a raça humana está contaminada pela lepra do pecado. E esse mal não se resolve com terapia, com antidepressivo, com entretenimento, com férias, com dinheiro, com diversão, nem a religião. Tudo isso, nada disso vai resolver o problema do pecado. Nada. Só existe uma única maneira de resolver o problema do pecado, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, a fonte de cura está em Jesus, irmãos, e é isso que eu quero falar nesta noite. Mateus 11, 28, a palavra diz: vinde a mim, todos os que estão
cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, diz a palavra, todas as nossas enfermidades Ele levou sobre si, e nós que reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Salmo 103 verso 3 diz que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, e Ele sara todas as nossas enfermidades. Existe cura sim para esse tempo, existe cura para essa geração, e a cura para as nossas vidas não está no antidepressivo, não está em férias, não está em entretenimento, não está no dinheiro, não está no isolamento, não está no álcool, não está na droga, não está no sexo ilícito, não está no afastamento. A cura que nós precisamos está em Jesus. Ele é a fonte. Agora é importante destacar, irmãos, sobre essa questão do pecado, e é isso que eu quero trabalhar aqui rapidamente, e tratar o pecado. Você quer viver uma vida curada? Quantos querem ser curados aqui? Em todas as áreas da vida, quantos querem ser curados? Eu quero que você trate o pecado a partir de hoje de uma forma mais séria. Vai comigo lá no Salmo 32, verso 1. A gente precisa tratar o pecado de uma forma mais séria. Olha o que diz a palavra. Essa palavra talvez vai trazer cura para a sua vida hoje. Se você abrir o seu coração, a sua vida muda hoje, irmão, a partir dessa palavra. Uma vida de anos de sofrimento, escravo emocionalmente. Se você abrir seu coração, você é liberto hoje. Você vai receber cura hoje. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele cuja sua transgressão é perdoada e cujo seu pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, verso 3, quando eu guardei silêncio, enquanto eu me calei, olha só o que a palavra diz: os meus ossos se consumiam tanto de gemer o dia todo. Ou seja, a razão da maior parte das nossas enfermidades está em se calar, ficar em silêncio, não confessar a Deus o seu pecado. A falta de perdão dos pecados tem trazido doenças, irmãos, enfermidades, e a Bíblia diz que até nos ossos. Isso é muito sério. É um assunto muito sério. Então a gente precisa tratar o pecado de uma forma mais severa. Porque de dia e de noite a tua mão pesava. Olha o salmista falando. Aqui quem está escrevendo esse cântico, esse salmo é Davi. Davi pecou, Davi cometeu um pecado grave diante de Deus. E ele diz que enquanto ele não confessou, enquanto ele ficou calado, enquanto ele ficou em silêncio, ele viveu enfermo. No verso 4 ele diz que durante o dia e a noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor, ele fala do quê? O meu humor se tornou em sequidão. Percebe, irmãos, porque tem muita gente mal-humorada, triste. Não tem como ter alegria de viver vivendo em pecado, porque o pecado é uma lepra, adoece os ossos. Aí o verso 5 diz: olha a solução para a nossa vida aqui hoje. Olha o que Deus está falando para nós hoje, pastores. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. A gente precisa confessar os nossos pecados.
Quando falamos em confessar os pecados, não é chegar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, irmão, isso é banalizar. Confissão de pecado é você abrir seu coração e dizer para Deus o que você está fazendo, onde você está errando o alvo, porque pecar é errar o alvo. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas, e essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges e alegres de cânticos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio para que não se acheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Ou seja, irmão, a gente precisa confessar os nossos pecados diante de Deus. A gente vive um tempo tão de relativação do pecado, de relativar o pecado, de banalizar o pecado, que a gente trocou os nomes. A gente não cita mais que é pecado, a gente fala que é transtorno, a gente fala que é trauma. Não se assume o erro, realmente, não se assume o erro. Ao invés disso, a gente troca o nome. Ao invés de falar que é mentiroso, que é fofoqueiro, a gente fala que é transtorno, que é qualquer outra coisa, mas não chama aquilo de pecado. E aquele que encobre não alcançará misericórdia. Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Ou seja, o que está faltando nesses dias para que haja cura é confissão de pecado, é confessar a Deus os seus pecados, e confessar de verdade, abrir o coração e confessar de verdade. Salmo 51, vamos ler o Salmo 51. Salmo 51 fala do momento que Davi pecou, e o profeta Natan foi até Davi para trazer para ele a repreensão. Nesses dias o que está faltando é Natan, profeta Natan nesses dias, que vai chegar e vai dizer para você, assim como falou para Davi. O profeta Natan não teve medo. Que Deus levante uma geração de profetas como Natan. Não tem medo porque é o rei, mas vai e vai falar aquilo que Deus mandou falar. Olha o que diz o Salmo 51: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande paixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Olha só a sinceridade de um coração quebrantado, de alguém que assume as suas responsabilidades e diz diante de Deus: Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Sou eu fiz o que é mal aos seus olhos, eu estou errado, Senhor, eu pequei, eu errei o alvo, eu transgredi contra ti, Senhor, somente contra ti, Senhor, e o Senhor tem razão em me punir, o Senhor tem razão em me condenar. É isso que Deus espera para que haja cura, irmão, nas nossas vidas. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concedeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Aí o verso 7 ele diz: purifica-me com sopo e ficarei limpo, lava-me
e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, Senhor. Não tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me. Cadê a alegria da salvação, irmão? Onde está a alegria da salvação? Não estamos mais satisfeitos apenas na cruz, apenas no nosso nome escrito no livro da vida. Não há mais alegria no Calvário, não há mais alegria na salvação. Que Deus venha trazer de novo a alegria da salvação em nós. Somente a salvação, isso nos basta, isso é suficiente para nos alegrar. Traga-nos, Senhor, de volta a alegria da salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Aí sim, depois que estaremos curados, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Somente assim, irmãos, poderemos servir. Como poderemos servir se não estamos curados? Como poderemos falar de salvação se não há alegria da salvação em nós? Como poderemos falar da bem-aventurança de ser perdoados se nós não confessamos a Deus os nossos pecados? Como poderemos levar alívio, paz para as pessoas se nós não carregamos paz? Como poderemos levar esperança se não temos a esperança? Como poderemos trazer cura para as pessoas se nós mesmos não somos curados? Então é tempo de confessar a Deus os seus pecados. Livra-me das culpas dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, das palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, se eu não os traria. Os sacrifícios que agradam, olha só, irmãos, qual que é o sacrifício que agrada a Deus? Muito sacrifício de tolo, muito esforço em vão. Se não nos oferecemos a Deus assim, porque é este o sacrifício que agrada a Deus: um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Aleluia. Quem está ouvindo a palavra do Senhor? Porque tua vontade, tua boa vontade faz-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Aleluia. É isso que Deus espera de nós, para que sejamos cura. Confessar nossos pecados, assumir as nossas mazelas diante de Deus, irmãos. Não podemos terceirizar mais, jogar sobre as pessoas. Escuta o que diz Ezequiel 18:20: aquele que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Ou seja, cada um vai prestar conta diante de Deus. Eu não aceito mais as pessoas jogarem sobre mim o peso dos seus pecados. Essa tarde mesmo eu recebi uma mensagem eu falei: não aceito, é culpa sua. Você vai responder diante de Deus, eu não vou responder. Eu não aceito mais, porque a alma que pecar, essa morrerá. Eu já sofri muito por levar a carga de outras pessoas, por achar que é culpa minha. Mas a Bíblia está falando para você que ninguém é inocente diante de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. Então nós temos que parar de terceirizar e dizer que a culpa é de tal pessoa, a culpa do esposo, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é dos louvores, a culpa é do governo. Não! A alma que pecar, essa morrerá. O filho não vai responder diante de Deus o que o seu pai fez, nem o pai vai responder pelo filho.
A gente é bom, irmãos, em enxergar o pecado do outro, mas a gente não consegue enxergar o nosso próprio erro. Se eu abrir para você aqui, aponte 4 erros do pastor Júnior, vai ser fácil você falar. Agora eu vou fazer uma pergunta, fale agora 4 erros seus. Essa tarde eu fiz essa pergunta para Sheila. Fale alguns erros meus. Aí ela... Agora fala alguns erros seus. Aí já deu aquela gaguejada. Por quê? Porque nós temos dificuldade de enxergar nossos erros. Ô irmão, eu estou sendo muito claro aqui. Tem alguém ouvindo essa palavra? A gente tem dificuldade de enxergar nossos erros. É mais fácil terceirizar, é mais fácil jogar para outra pessoa, é mais fácil. O salmista Davi, ele poderia muito bem colocar culpa no próprio marido da Betseba lá. Ele poderia jogar, não, eu dei chance para ele, foi ela que estava lá perturbada. Eu estava aqui no palácio de boa, tranquilo. E vai lá aquela filha de Jezabel, aquela perturbada, Davi poderia chegar diante de Deus cheio de argumento, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você: quem é bom de argumento é fraco de arrependimento. Quem consegue argumentar demais não consegue se arrepender. Então a palavra de Deus para mim e para você nesta noite é clara: confesse os seus pecados a Deus, porque aquele que confessar os seus pecados alcançará a misericórdia. É desse jeito que Deus deseja que a igreja se encontre diante dele. É dessa forma que devemos vir todos os dias. É tempo de confessar pecado, irmão. Confessar o pecado todos os dias. Você consegue todos os dias você confessar. Nas nossas orações nós não pedimos mais perdão, e o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que nós devemos pedir: Senhor, perdoe as nossas dívidas. Mas nós não pedimos perdão pelas nossas dívidas, pecado de omissão, pecado falado, pecado feito, pecado por pensamento. Devemos diariamente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então a primeira lição que Deus está trazendo para mim e para você nessa noite: trate de uma forma mais séria os seus próprios pecados, os seus pecados pessoais, os seus pecados, porque eu vou tratar dos meus. Eu tenho os meus pecados. Amém? Se a gente cuidar mais da nossa vida, irmão, você pode olhar para 3 pessoas e falar: cuida da sua vida. Ei, cuida da sua vida, irmão. Pastor, cuida da sua vida. Vai ficar melhor, irmão. Vai ter mais gente curada, vai ter mais gente capacitada para servir a Deus, se a gente cuidar da nossa vida. Amém? Irmãos, eu estou falando, quem está pregando para você é um pecador. Quem está pregando para você nesta noite é um miserável pecador, que preciso da misericórdia e da graça de Deus. O que me faz diferente dos irmãos nesta hora é apenas que eu estou com o microfone na mão, só isso, nada mais. A diferença sua para mim nesse momento é que eu estou com o microfone na mão, só isso. Porque todos nós precisamos de perdão. E a bênção no perdão, irmãos. Bem-aventurado aquele que o Senhor perdoou as suas transgressões. Bem-aventurado é aquele que não tem mais domínio, o pecado não domina mais. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que confessa e deixa. Em relação a pecado, nós precisamos pensar no pecado em 3 pontos. Eu fui perdoado, eu estou sendo perdoado e eu serei perdoado. Eu fui perdoado da condenação do pecado quando Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu fui perdoado. Mas não basta, eu preciso ser perdoado diariamente do poder do pecado que está ao meu redor. E quando Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, aí sim nós seremos perdoados, porque receberemos um corpo glorificado. Mas a palavra de Deus para você
Quer cura para a sua vida, irmão? Quer ser curado? Quer ser curado? Tratamento de terapia é bom? É bom. Férias é boa? Boa, tem que tirar férias mesmo. Não para não para ver se... Eu tive que parar essa semana, tive que parar 2 dias. Um coração deitado e não conseguia dormir. Passei a noite toda acordado. Tem que parar, essas coisas são necessárias. Mas quer ser curado verdadeiramente? Confesse os seus pecados. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Segunda lição que Deus colocou no meu coração: para que você seja uma bênção, para que você seja um instrumento de cura, é necessário ter um relacionamento sério com o Espírito Santo. Nosso relacionamento com o Espírito Santo está muito fraco. Nosso relacionamento com o Espírito Santo tem sido medíocre, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos guia na verdade. É o Espírito Santo que nos traz consolação. É o Espírito Santo que gera em nós regeneração. É o Espírito Santo que faz gerar em nós o fruto do Espírito. É o Espírito Santo. Então, quer se manter curado? Assuma um relacionamento sério com o Espírito Santo diariamente. De buscar o Espírito Santo. De ser cheio do Espírito Santo. De não entristecer o Espírito Santo, mas de se relacionar com o Espírito Santo. Como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Como que está o nosso relacionamento com o Espírito Santo? O Senhor falou comigo: preciso assumirmos um relacionamento sério com o Espírito Santo. A igreja de Atos vivia em perseguição. A igreja de Atos vivia em aflição, em pressão. A igreja de Atos era açoitada, os apóstolos eram açoitados, mas eles tinham um relacionamento sério com o Espírito Santo, e nada abalava a fé deles. Eles não tinham ouro, não tinham prata, mas eles tinham poder. Eles não tinham recursos, mas eles tinham o Espírito Santo, aquele que consolava, aquele que guiava, aquele que convencia. Irmãos, o Espírito Santo tem que nos convencer a todo momento. O pecado não pode ser mais normal na nossa vida. Chegamos em um tempo tão difícil de relacionamento com o Espírito Santo que não há mais convencimento do pecado. A gente está se acostumando com o pecado, é como a lepra. A lepra, ela começa e aquilo não incomoda mais. Você fala um palavrão, não incomoda mais. Você fala uma mentira, isso normal para você. Você pensa a maldade de alguém, normal, tranquilo. Você faz tantas coisas, você fofoca, normal, não tem mais peso, não tem mais convencimento. Você está roubando, normal. Você está olhando a mulher dos outros, normal. Hoje virou normal, tudo é normal. Isso é muito sério, irmãos. Eu queria trazer outra palavra, mas isso é muito sério. É só uma bebida. É só mais uma mentira. É só mais uma fofoca. Irmãos, a gente tem que tomar conta até daquilo que a gente fala, porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, ou pelas nossas palavras nós seremos condenados. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que está saindo dos nossos lábios. Tem gente que está dentro da igreja há anos e anos e está adulterando, dentro da igreja está adulterando e virou coisa normal. Alguém está ouvindo essa pregação? Ainda bem que essa palavra é para um culto de quinta-feira. Esses cultos têm um mistério, irmãos. Esses cultos aqui é um culto. Jesus tinha um mistério com poucas pessoas. Jesus, sempre que ele tinha que trazer verdades profundas, era para um grupo menor. Então eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui hoje. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por você estar ouvindo essa palavra aqui hoje. É muito sério aquilo que estamos pregando aqui nessa noite.
É o Espírito Santo que vai te convencer. O pastor não vai te convencer, sua esposa não vai te convencer. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que fala mais forte, mais profundo no seu coração. E se você tiver um relacionamento com Ele, você pode estar indo, errando o alvo, você pode estar caindo no buraco, mas o Espírito Santo vai trazer luz à sua mente, Ele vai aquecer o seu coração, uma luz vai acender dentro de você, um sinal, um alarme vai acontecer dentro de você, você vai viver uma situação de desconforto, porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando você está num ambiente que não é para estar, quando você está vivendo em pecado, quando você está longe da vontade de Deus, você não fica confortável, você não vive uma vida confortável, você não sente paz, irmão. Quando isso roubar sua paz, fique atento. Se tem algo que está roubando a sua paz, fique atento. É pecado, irmão, e pecado é errar o alvo, e o salário do pecado é a morte. Quem está entendendo essa palavra? Relacionamento com o Espírito Santo é o que nos falta. Convidar o Espírito Santo, se encher. Eu não estou falando para você cair no quarto, eu não estou falando para você quebrar a cadeira na igreja, eu não estou falando para você ficar falando línguas, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo vai além disso. Ser cheio do Espírito Santo é você ser morada do Espírito Santo, é entregar a sua vida, falar: Senhor, pode entrar aqui na minha vida, pode entrar nesse coração, faz um reboliço na minha vida, aleluia. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu corpo não é mais meu, minhas palavras não são minhas, a minha vida não pertence a mim, pertence a Ele. Ele que domina a minha vida, Ele que governa a minha vida, aleluia. E eu sinto o Espírito Santo aqui nesta noite. Vidas vão ser mudadas aqui nesta noite, irmão. Eu creio nisso de uma vez por todas. Você vai ser curado aqui hoje, se você receber essa palavra. Interessante, irmãos, que esses dias meu caminhão começou a dar um problema de fraqueza. O caminhão ficou fraco. E caminhão eletrônico precisa colocar um aparelho. E logo veio o técnico, colocou o aparelho ali no caminhão. Um computador ligou lá no comando de bordo lá do caminhão. E logo apareceu ali todo o sistema do caminhão. E ali ele me mostrou que o meu caminhão tem 320 cavalos. Mas ele não estava funcionando os 320 cavalos. Havia ali muitos bloqueios da própria fábrica que bloqueou, e havia ali no computador alguns cadeados assim, que estava bloqueando. Tem muita gente que está bloqueada na vida, tem capacidade. Deus te chamou para voar, Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para romper, Deus te chamou para avançar, mas você está bloqueado. Existem cadeados na sua vida, existe um bloqueio na sua vida que precisa ser tirado. Interessante que ele tentou tirar os cadeados, mas ele não conseguiu, porque ele não tinha senha, porque ele não tinha um código, porque ele não tinha chave de acesso. Tem muita gente que está assim, irmãos, sem chave de acesso, está bloqueado a vida porque falta a chave. E Deus nessa noite está entregando a chave do perdão, a chave da confissão, a chave do arrependimento, para que você venha viver realmente aquilo que você nasceu para ser. O Espírito Santo falou comigo sobre isso. Filho, quantas pessoas estão bloqueadas, cadeados na sua vida, e ela não tem como voar, não tem como romper, não tem como enxergar além das circunstâncias, não tem como enxergar a mão de Deus em pequenos detalhes, não tem como enxergar o belo até nas coisas mais simples da vida. A gente não enxerga mais o belo, irmãos, nas coisas mais simples da vida. Esse dia Deus falou comigo quando eu estava tomando um café e um pedaço de bolo. Deus falou comigo quando eu estava tomando um café puro e um pedaço de bolo, irmãos. E eu comecei a glorificar e eu comecei a chorar. A gente perdeu o senso de agradecer a Deus pelas mínimas coisas da vida. Pelo simples fato de você ter na sua casa um café e um bolo. A gente tem que agradecer a Deus pelo dinheiro que entrou, porque se o dinheiro entrou na sua vida, irmãos, é porque Deus, Ele deu esse dinheiro. Esse dinheiro foi transferido para você, Deus te deu, e você tem que se alegrar nisso, aleluia. Cadeados que precisam ser desbloqueados. E a senha para você nessa noite é a confissão dos seus pecados, é se derramar diante de Deus, mas é derramar de verdade, irmão, se arrepender diante de Deus, quebrar o seu coração, quebrar o coração diante de Deus e falar: está aqui, Jesus, os pedaços do meu coração.
Só assim, irmãos, só se tivermos um relacionamento com o Espírito Santo, teremos uma metanoia, uma mudança de mente. Oh meu Deus, quantas pessoas que saíram do Egito, mas têm a mentalidade do Egito. A gente prega, Deus fala, Deus faz, mas mesmo assim a mente ainda é escrava. Você não é escravo, você é livre. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Meu irmão, você não é escravo do medo, você não é escravo, você é filho. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Terceira palavra que Deus me deu para você ser curado: maturidade. Só é curado quem cresce, e crescer dói. Crescer dói. Ser maduro. A geração, a criação clama, geme pelos filhos maduros, os curados, aqueles que cresceram. Não, mas eu preguei isso aí alguns domingos atrás. Não é mais tempo para mimimi. Infantilidade. Você nunca vai dirigir um carro se você não tiver maturidade. Deus nunca vai nos confiar coisas grandes se tivermos a mente de criança. Então a maturidade é essencial para que possamos crescer. E crescer dói, irmão. Crescer dói. É confronto, é conflito, é crise. Eu olho para o Mateus e falo: oh, Jesus não sabe de nada, inocente. Não sabe de nada. O negócio dele é o leitinho, é o carrinho, é bater na Mariá, é bagunçar a sala, é mexer na tomada, é entrar dentro do armário. Esse dia a gente estava procurando ele. Cadê o Mateus? Estava dentro do armário da cozinha. Criança é assim. Mas para ser instrumento de cura, precisa ser maduro, crescimento. Amém? Declare para 3 pessoas aí: precisamos crescer. Quarto, quer ser curado, irmãos? Quer romper de vez? Equilíbrio. 2 Timóteo 1,7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É o que o Espírito Santo gera em nós, irmãos: equilíbrio, domínio próprio, pessoas equilibradas. E eu ouvi uma coisa que me chamou a atenção e é interessante. Por que estamos enfermos? Por que vivemos uma vida de luta? Porque nossa vida está desequilibrada. Não há um equilíbrio na nossa vida. É os extremos. Minha mãe sempre falava isso quando eu era pequeno. Quando não é 8 é 80. Quando não é 8 é 80. Então a nossa vida é assim. Não há um equilíbrio. Então a gente precisa equilibrar a nossa vida e colocar as prioridades, colocar as coisas no seu devido lugar, alinhar a nossa vida. Escute o que eu vou te falar. Essa lição é para você que está aqui hoje. Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, amém, irmão? Deus deve estar em segundo lugar. Escute isso, eu aprendi isso, é interessante. Segundo lugar, você precisa alinhar 3 coisas essenciais na sua vida, que não pode ficar em segundo, terceiro e quarto, porque senão vai gerar desequilíbrio. Então escute isso, por favor. Para você viver uma vida de cura, você precisa equilibrar as 3 coisas fundamentais na sua vida. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, Deus, família, trabalho e igreja. Essas 3 coisas devem estar alinhadas na sua vida, porque se estiver desalinhada, você não vai conseguir viver uma vida curada. Se eu me dedicar só ao trabalho, eu perco a família, eu perco a igreja. E se eu me dedicar só à família e não me dedicar à igreja, eu não vou estar servindo, eu não vou estar vivendo o reino, eu não vou estar congregando.
E se eu me dedicar só à família e não trabalhar, os meninos vão passar fome, não vai ter dinheiro para a escola, não vai ter como passear, não vai ter como pagar as contas. Então precisa ter um equilíbrio. Antigamente a gente pensava assim: Deus, família, trabalho, igreja. Eu descobri que dessa forma é errado. Primeiro lugar, Deus. Aí segundo lugar, alinhado, família, trabalho e igreja. Você precisa nutrir as três coisas. Você precisa separar essas três coisas, porque senão você vai viver enfermo. Alguém está ouvindo? Não tem como. Se dedicar só ao trabalho, irmão, vai perder família, vai perder casamento, vai ficar estressado. E só viver família, você vai ver o que vai acontecer lá dentro. Fica só lá dentro da família, você vai, ninguém vai suportar um ao outro se não vir para a igreja receber cura, unção, graça. Por quê? Eu não posso só me dedicar a uma, e se dedica só à igreja para você ver. Essa semana retrasada, um pastor aqui de Itaquera deu um tiro na própria cabeça, está em coma no hospital. O pessoal da igreja está tudo pensando em ir embora. Aqui perto, Itaquera, eu conheço o pastor. Amém? Equilíbrio. Dedica-se só à igreja para você ver. A mulher ficar só na igreja, não lava a louça para você ver, não dá atenção para o marido, não faz suas obrigações de casa para você ver. Eu que sou pastor da igreja, fiquei bravo com a Sheila esse dia, porque estava na salinha ali. Eu sou pastor da igreja. Imagina o crente lá fora, o marido que não é crente lá fora. Se o pastor já, não, Sheila, bora, vamos para casa. Minha esposa é uma benção. Porque deve ter equilíbrio. Não tem como, irmão. A família toda tem que estar na casa de Deus. Tem que ter equilíbrio na vida. Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de equilíbrio. E receba nessa noite, em nome de Jesus, um alinhamento na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, receba um alinhamento na sua vida. Você vai ter tempo de qualidade para trabalhar, tempo de qualidade para a sua família e tempo de qualidade para a igreja, em nome de Jesus. Você precisa nutrir, alimentar essas três coisas. Você precisa gastar energia nessas três coisas. Você precisa gerar essas três coisas debaixo de um alinhamento, para que você viva uma vida curada em nome de Jesus. Quem está recebendo essa chave? Receba essa chave. Alinhe a sua vida. A partir dessa palavra, começa amanhã. Vou alinhar a minha vida. Preciso alinhar minha vida. E eu falo de mim, irmãos, me dedico tanto ao trabalho, trabalho tanto, e eu percebo a igreja do Senhor, eu sou pastor da igreja do Senhor, e eu não estou dando aquilo que eu precisava dar para a igreja do Senhor, porque eu estou trabalhando, mas eu preciso trabalhar. Não, então o que eu tenho que fazer? Parar de trabalhar? Não, eu preciso alinhar a minha vida, trazer um equilíbrio na minha vida. Em nome de Jesus. Quinto, estou terminando já, mais 5 minutos eu termino. Quinta lição para você ser curado. Rapidamente, a primeira: confesse seus pecados e trate os seus pecados de forma séria. A segunda: tenha um relacionamento sério com o Espírito Santo. A terceira: se abra para a maturidade, deixa Deus trazer crescimento na sua vida, porque você vai romper em nome de Jesus. Quarto, equilíbrio, traga equilíbrio para a sua vida. E quinto lugar, cuide de você. Cuide de você. 1 Timóteo 4,16. Atende bem para a sua própria vida, Timóteo, e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo assim, salvará tanto a você mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Então, irmão, pensa o que quiser da sua vida, cuide de você. Cuide de você. O pastor tem que cuidar de si, irmão, porque se o pastor só cuidar das pessoas, ele morre. Cuida de você, irmão, porque se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Amém? Invista na sua própria vida, em todas as áreas, não só na questão de estética, não só na questão de alimento, mas invista na sua vida espiritual.
Invista na sua alma, alimente a sua alma. Sabe o que eu e a Sheila fazemos, irmãos? Várias vezes, quando a gente não tem compromisso na igreja, a gente vai para outro lugar, a gente vai para uma outra igreja, a gente vai conversar com o pastor, a gente pede para pastores orar por nós, nós vamos participar de conferência, porque se eu não cuidar da minha vida, se eu não me alimentar, se eu não investir na minha vida, não tem como eu ser bênção para as pessoas, não tem como eu fluir em Deus. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não buscar a palavra, se eu não buscar conhecimento, se eu não buscar Deus, não tem como eu partilhar isso para as pessoas. Então eu preciso cuidar da minha vida, então você precisa cuidar da sua vida emocional, da sua vida espiritual, da sua vida material, da sua vida familiar. Cuide da sua vida, porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai orar aquilo que você precisa orar. Ninguém vai ler o tanto de Bíblia que você precisa ler. Então cuide, irmão, cuide da sua vida, alimente, invista na sua vida, invista no livro, invista numa conferência, invista em tempo com Deus, Jesus fazia isso, operava milagre, ele ia para o monte orar, ele estava investindo, ele estava cuidando, preservando a sua vida. Então precisamos preservar a nossa vida, preserve a sua vida, ore, você precisa orar, você precisa jejuar, mas não é para os outros, você precisa jejuar para ter mais comunhão com Deus. O jejum é deixar de comer as coisas da terra para se alimentar de Deus. Qual foi o último jejum que você fez? Qual foi o último jejum que eu fiz? Então, se eu não cuidar de mim mesmo, eu não posso ser bênção. Vou chegar derrotado, frio, cabisbaixo. Cuide de você, cuide da sua vida. Mulheres, cuidem de vocês. Chega no homem e fala: mano, me dá o cartão aqui porque eu vou cuidar de mim mesmo. Ele vai ficar bravo, mas porque se você não cuidar, filha, tem mulheres que estão com 30 anos, mas parece que está com 50. A vida está destruindo. O casamento, ao invés de trazer alegria, está acabando com a pessoa. Cuida de você. Nutre um relacionamento conjugal. Intimidade no casamento. Quem está entendendo aqui? Vamos ser mais intimidade, porque se não tiver, irmão, deixa só para uma conferência para casais tratar desse assunto, mas o homem está tão cansado, trabalha tanto. Aí a mulher também cansada. Aí vem o Ricardão que não está cansado. Aí abre a brecha para entrar na internet, entrar num site pornográfico. Tem marido que está entrando em site pornográfico. É sério isso, isso é pecado. Isso é o ápice da depravação, do afastamento de Deus. Dentro da igreja, em cima do púlpito muitas vezes, estão assim, tocando instrumento, servindo, mas não cuida. Você precisa cuidar da sua vida. Assume um compromisso hoje com você mesmo, e deixe pensar o que vão pensar. Eu aprendi isso com alguns pastores. Eu não ligo para que as pessoas, porque se eu não cuidar de mim, eu ouvi isso de alguns pastores, recebem críticas muitas vezes porque está viajando, porque está com a família em tal lugar. Eu faço isso mesmo, porque se eu não estiver bem para cuidar das minhas ovelhas, porque crítica é o que mais vai ter, apontar para você é o que mais vão fazer. A fila para ajudar é pouco, mas a fila para crítica está cheia. Então invista na sua vida, ore, leia a Bíblia, seja ministrado mais. Descanse, irmão, você precisa descansar. Para descansar. Descanso é um princípio importante. Descanse. Não acha que você tem que descansar, tem que dormir. Chega uma hora que a mente não vai mais funcionar. Se você não descansar, não tem como. Não para descansar, não. Vai achando que você é o Capitão América, Superman. Não é, irmão. Tenha momentos de alegria com a sua família.
Assista um filme de vez em quando. Compre um bolo de chocolate, coma de vez em quando. Tome uma Coca-Cola de vez em quando. Não precisa ser sempre. Vá para a academia, sim, vá. Pratique esporte, mas de forma equilibrada. Amém? Não seja um sepulcro caiado, por fora todo bonito, por dentro todo morto. Em nome de Jesus. Os irmãos estão aqui ainda, amém? Quem está feliz, dá um sorriso aí, vai. Dá um amém bem alto aí para alegrar esse momento. 2 pontos para encerrar, meu Deus. 6º ponto, permaneça em Jesus, irmão. Se você não estiver ligado na videira, não tem como permanecer curado. Jesus falou lá em João capítulo 15, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, né? Se vós permaneceres em mim, vocês vão frutificar, vão dar fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então fique ligado, permaneça em Jesus. Você só vai frutificar se estiver ligado na videira, amém? Nome de Jesus. E 7º, para encerrar, coloque as suas expectativas e esperanças nas coisas eternas. Foi o texto que nós lemos no começo aqui, Provérbios 13:12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. Se a nossa esperança, a nossa expectativa estiver nas coisas de Deus, nós seremos curados. Se esperarmos no Senhor apenas nessa vida, seremos frustrados e ficaremos doentes. Então a sua esperança não está nas coisas, coloque sua esperança em Deus. Então seja curado e sirva em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fica de pé, vamos orar para encerrar essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos neste momento e aquilo que você ouviu, coloque em prática aí, falando com Deus, no nome de Jesus. E a partir de hoje, exerça uma vida de confissão de pecado. Confesse os pecados a Deus. Confesse seus pecados a Deus. Coloca para Deus, fala para Ele. Você precisa dizer para Ele: Senhor, meu problema é pornografia. Meu problema é materialismo. Meu problema é soberba, Senhor. Meu problema é inveja, Pai. Meu problema é falta de perdão. Eu tenho um ódio no meu coração. Precisa colocar os pecados diante de Deus. Meu problema é mágoa, Jesus. Mágoa, estou magoado. Confesse, irmão, confessa. Coloca diante de Deus. Estou cansado, Jesus, estou sobrecarregado. Estou frio, estou desanimado. Mas eu ouvi essa palavra nesta noite. E a tua palavra declarou que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aqui estamos, Senhor, diante da sua presença e pedimos: venha nos curar. Cura-nos, ó Deus. Senhor, que essa palavra venha trazer cura para a sua igreja. Que essa palavra venha trazer mudança para a sua igreja. Senhor, o meu objetivo aqui não é trazer uma satisfação nas pessoas, não é trazer, Senhor, uma emoção, mas é trazer uma verdade que venha curar. O objetivo dessa palavra, Senhor, é levantar aqueles que estão mortos espiritualmente. No nome de Jesus. Levante suas mãos e busque ao Senhor por alguns minutos. Fale para Ele, abra o seu coração. Eu sei que teremos pouco tempo aqui para você desenvolver esse relacionamento com Deus, mas que você venha trazer isso para a sua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Você seja curado, restaurado, que você possa se levantar, no nome de Jesus Cristo. Receba perdão dos seus pecados, receba cura, receba libertação nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus, filhos de Deus. Fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos filhos, herdeiros com Cristo, somos batizados no Espírito, somos participantes da família de Deus, somos a igreja do Senhor, remida, lavada, santificada, regenerada pelo Espírito Santo, somos morada e templo do Espírito Santo. A nossa casa pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, no nome de Jesus. Meu irmão, meu interesse, meu
desejo nessa noite é que você seja livre, que você seja curado. Meu desejo não é te ver cabisbaixo, te ver desanimado. Meu desejo não é te ver isolado, não te ver triste, mas eu desejo que você venha desfrutar da alegria que vem no Senhor. Eu desejo que você venha desfrutar da presença de Deus. Meu objetivo aqui hoje é ativar você para uma vida diferente em Deus. O meu desejo nessa noite é que você venha fluir, que você venha ser feliz, que você venha desfrutar de uma vida de perdão. Meu desejo não é que você seja rancoroso, que você seja uma pessoa magoada, triste, deprimida. Não, nosso desejo é que você seja curado, restaurado, levantado, erguido, que você tenha ânimo, que você sonhe, que você avance, que você rompa, que você cresça em Deus. Meu desejo nesta noite, eu profetizo isso em nome de Jesus. Você não será uma pessoa marcada pela tristeza, pela depressão, pela insatisfação. Não, você será uma pessoa abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia de alegria, cheia de vigor, cheia de esperança. Então receba nessa hora em nome de Jesus Cristo sobre o seu coração a marca do sangue de Cristo, o poder do Espírito Santo, a unção que despedaça todo jugo, e seja restaurado em nome de Jesus Cristo. Levanta sua mão, fecha sua mão, fala: eu recebo, eu tomo posse, eu sou curado, eu sou livre, eu sou perdoado, eu estou curado para servir, para romper, para avançar em nome de Jesus Cristo. Diga amém e aplauda bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão para o céu bem alta. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você hoje para sempre. Aquele que crê, diga amém. Vai na paz.